chega a ser pornográfico ver Gabriel Ferrandini tocar bateria. Músico e instrumento funcionam como prolongamento um do outro, numa gestão que Ferrandini faz perfeita entre sensibilidade e inteligência. Ouvir Gabriel Ferrandini tocar é acompanhá-lo nas perguntas que faz e nos caminhos que percorre para tentar respondê-las. É nessa insegurança, permitida pelo facto de a questão do domínio da técnica não se colocar há muito, que reside o convite com que seduz o ouvinte. Ferrandini diz-nos por isso que a perfeição nunca é a meta. O maior desafio de um músico é o da clareza. Conta-nos que o exercício de pensar o espetáculo que deu a Sol no Teatro Maria Matos, em junho, foi todo prévio. O concerto, a que deu o nome Tudo Bumbo, foi totalmente improvisado, tirando os primeiros minutos em que deu umas pancadas iniciáticas num gongo japonês. A improvisação chama-lhe a capacidade de lidar com o medo e de encontrar aí a sua liberdade. E remata: o controle e a segurança são uma coisa muito perigosa, um lugar onde deseja não chegar a estar. Nós tivemos 2 workshops com ele há alguns anos, não há muito tempo, mas eram grupos grandes, éramos assim 12, 14 músicos, nem sei se não éramos mais. E era um trabalho muito intensivo, tivemos em Pedrógão Pequeno, acho eu, tivemos lá uma semana. Um ano depois foi uma coisa parecida em Coimbra, com o mesmo grupo de pessoas. Esta vez foi mais ou menos por coincidência e por sorte. Eu e o Pedro Sousa íamos estar na estrada, eventualmente aconteceram algumas coisas, mas a Sandra quis fazer um concerto no festival a meio da semana, que não é normal. Acabou que uns dias antes eu fui convidado para fazer uma conversa para a Wire, então a Sandra disse: venham mais cedo e passem cá uns dias. Esses dias eram os dias do workshop, em que supostamente eu e o Pedro íamos estar ocupados, acabámos por não estar, então podemos fazer a coisa. Aquilo não era bem um workshop musical, aquilo era mais uma ideia do Pedro Rebelo de procurar sítios abandonados, sítios com um carisma especial que acabaram por ou ruir, ou quase ruir, ou ficaram desativados. E a ideia deles era pegar no Evan Parker e atirá-lo destes sítios e ver o que é que acontecia. Portanto, não era só sobre música, era sobre espaço, era sobre som. E foram 2 tardes que tivemos com ele, a ver o que é que acontecia com o som dentro desses espaços. Mais do que uma preocupação de pensar sobre música e falar sobre música. Foi super fixe, mas apesar de tudo, estar com o Evan é que é uma coisa especial, não é? E tivemos 4 dias com ele, em que basicamente eu perguntei tudo o que tinha para perguntar sobre tudo. Perguntei desde as coisas mais óbvias, clichê, coisas mais profundas, desde viste o Eric Dolphy, conheceste o Ornette Coleman, se ele viu o Coltrane, se aquele músico era fixe, se aquele era chato, o que ele achava sobre hoje, o que é que se passa com o jazz, com a improvisação, internet. Basicamente foram 4 dias de estar a assaltá-lo com imensas perguntas e no meio disso estar a ouvir histórias do antigamente, não é? Que ele tem 73 anos, não é? Então já viu muita coisa. A conversa dele sobre a internet é altamente positiva. Há informação, há velocidade, muito mais fácil para as pessoas comunicarem, conectarem, não é? Porque antigamente não havia esta facilidade de concertos como há hoje. É muito fácil encontrar um contacto e fazer as coisas acontecer. E não era assim, não é? A parte das redes sociais, por acaso não lhe perguntei sobre nada e acho que ele não tem um Facebook ou um Instagram, mas era giro vê-lo com um smartphone
a trabalhar nos e-mails e a fazer searches no Google e a pôr o YouTube para nós vermos coisas e não sei o quê. Mas a parte das redes sociais não chegámos lá. Eu acho que é complicado, porque essa aceleração que obviamente que existe, essa velocidade, claro que existe, eu não acho que está completamente dentro das nossas vidas. Eu acho que é uma coisa com que lidamos, porque a internet traz isso, mas eu acho que a nossa velocidade continua a ser a mesma. Às vezes a mim parece-me que essa velocidade é mais uma ferramenta de distração ou para nos distrairmos, porque informação, as pessoas iam às enciclopédias, ao dicionário, ou perguntavam aos velhos, ou viajavam também, não é? E liam livros. O que eu vejo no meu caso é que há uma facilidade de pesquisa, mas essa pesquisa não parte da internet, parte de uma vontade minha de saber coisas. E, portanto, agora ando numa fase que ando a ouvir muito o Carlos Dualdo. Sempre houve discos do Carlos Dualdo, não é? O trabalho dele tem 400 e tal anos, não é? Claro que vou ao YouTube e é muito fácil lá chegar e ouço imediatamente. Mas nem foi pela internet que cheguei a ele, foi através de pessoas que cheguei a ele. Pessoas que, por acaso, uma delas que vivia comigo, que tinha discos dele. E, portanto, cheguei através dos discos. Eu acho que influencia e tem um papel no jogo, mas não acho que seja nada fulcral e central. Pelo menos no meu trabalho, que não gosto nada de chamar antiquado, mas eu continuo a trabalhar com instrumentos, não é? Na maioria das vezes trabalhamos com instrumentos acústicos e não temos assim tanta tecnologia à nossa volta e é um ofício, não é? Não é as 20 mil aulas de bateria ou de harmonia ou de qualquer coisa na internet que me vai fazer crescer. É o tempo que eu passo com o instrumento, não é? O tempo que eu invisto no instrumento e o tempo com que passo com as pessoas com quem toco e que discutimos e que falhamos e que melhoramos. E, portanto, neste trabalho oficioso que é a música e talvez a arte, não me parece que a internet tenha assim um grande papel. Não. Encontro lá coisas, mas encontro em todo o lado. Passo muito tempo na natureza, passo muito tempo na rua, passo muito pouco tempo em casa. E como não sou viciado no telemóvel, não tenho esse vício e nunca o tive, mas se calhar no passado estava mais próximo dessa coisa do imediato e do vício, mas percebi que isso não tinha nada de... Não me fez crescer assim tanto. Não é porque eu tinha uma pergunta e poderia respondê-la imediatamente com a internet que cresci mais como pessoa. Ou, às vezes até a própria informação é uma maneira de nos distrairmos, não é? Estamos super informados sobre tudo, mas depois não percebemos o que é que se passa com o nosso corpo ou com a nossa cabeça e continuamos na mesma, mas temos simplesmente mais informação, mas não crescemos, não é? Quando era mais novo, essa era uma das dificuldades, que era, há tanta coisa que me interessa, há tantas coisas que gosto de ouvir, como é que vou pôr isso em prática? Depois rapidamente percebi que uma coisa era o que eu gostava de ouvir e outra coisa é o que eu gostava de tocar. Gosto muito de hip-hop, por exemplo, mas para mim seria um pesadelo imaginar-me que ia tocar esse tipo de beats o resto da vida, não é? Não é esse tipo de ritmo, por exemplo, que me queria envolver, mas a mesma coisa é com o jazz. Se eu tivesse que fazer aquele papel muito clássico e controlado, digamos, e funcional do baterista de jazz, também acho que não iria estar onde estou hoje. A improvisação partiu dessa problemática que era, afinal, posso realmente envolver-me com muitas coisas. E segunda-feira é uma coisa, terça é outra, quarta é outra, se estou feliz é uma cena, se estou infeliz é outra. E
E gostava muito dessa responsabilidade do presente, de não ser uma coisa que se vai resolvendo e vai-se limando até um dia ser perfeita. A improvisação fascinou-me na medida em que tinha que evoluir tecnicamente, pensar em termos de linguagem, mas depois o momento nunca se sabe o que é que vai acontecer, não é? E essa é a liberdade do gosto, não é? Hoje é mais rock, amanhã é mais jazz, hoje estou com um weirdo da experimental, se calhar amanhã é com um cantautor, mas depois dentro disso tudo não ser só um funcionalista, tentar ter a minha linguagem e esse abismo da improvisação e tentar pôr isso nos sítios em que me encontro. Eu acho que a perfeição nunca é uma meta. Eu acho que a perfeição, que até é uma coisa muito discutível, não é? Se é possível ou se não é possível, não é? Mas eu acho que é uma coisa que pode acontecer, mas não é a meta. O que eu sinto que o maior struggle, o maior desafio é a clareza. A clareza é que é o maior desafio, porque quem sou eu, qual é o problema, qual é a minha proposta, como é que eu resolvo isto e como é que eu apresento isto. Se isto tudo correr bem, talvez possa-se falar de perfeição, não é? Mas depois lá está, voltando atrás e falando sobre improvisação, por exemplo, Maria Matos, foi uma coisa que eu pensei muito, mas eu não tinha nada escrito ou nada programado. Foi 100% improvisado. Tirando os primeiros 5 minutos, que era uma coisa muito simples com o gongo. Portanto, mesmo que corresse super bem e que até pudesse ser perfeito, no segundo em que aquilo acaba, até a própria perfeição acabaria ali. E, portanto, mesmo que fosse perfeito e aquela perfeição tem um fim, já não tenho acesso a ela. Portanto, tenho que procurar uma nova perfeição, não é? Ou um novo problema para poder resolver da melhor maneira possível se for bem sucedido. Mas para mim a clareza é a coisa, porque é como a vida, não é? Falamos, mas às vezes não são as palavras que estamos à procura. Achamos que estamos felizes, mas na verdade estamos muito a mal. A clareza para mim é que quem és tu, o que é que tu queres dizer e como é que isso se revela em termos de linguagem e chegamos à técnica, não é? Como é que se usa a técnica para chegar a algum lado. A perfeição dentro da técnica, com certeza que esse conceito existe, não é? Mas também não leva a lado nenhum. Porque a técnica, o que não falta são músicos ou artistas que são tecnicamente perfeitos, mas depois a mensagem ou até a própria clareza não leva a lado nenhum. É uma execução, não é? Eu acho que a clareza é o grande problema. O Tudo Bumbo foi... Então, toquei muito pouco a solo. Fiz algumas coisas, mas não, muito pouco. Ao mesmo tempo tenho estado a fazer umas experiências com amplificadores. É uma coisa muito simples, mas tenho amplificadores ligados aos microfones que estão ligados à bateria. E era um concerto... Maria Matos é uma sala grande, não é? Tem um sistema de som, o PA é gigante. E, portanto, era um contexto em que não me apetecia, como eu disse às pessoas, não me apetecia um concerto de Jazz Problematics. Não me apetecia chegar ali e estar no espaço em que normalmente estou inserido, de baterista, de jazz, de improv. O que me apetecia ali era uma nova proposta, que tinha a ver com volume também. Como é que podemos pôr uma coisa que atinja as pessoas fisicamente e não só em termos auditivos, porque uma tarola tem um limite, mesmo que uma bateria consiga ter muito volume, pôr uns microfones e pôr aquilo simplesmente mais alto, não havia nada de especial. Então aí que entram os pedais, entram os amplificadores
E, obviamente, a partir do momento em que meto eletricidade num instrumento que é, obviamente, acústico, não é? A bateria é tudo muito simples, não é? E ela sozinha, acusticamente, já tem muito volume. Então, quando pus amplificadores e tinha essa realidade de um PA gigante a produzir uma pressão enorme, isso mexeu na minha própria linguagem. Então, acho que a proposta era essa, era como é que eu vou lidar com tanto volume e com estas cores novas que não pertencem ao instrumento na sua forma mais pura e natural. E na altura, antes do concerto acontecer, era isto, era uma incógnita. Eu não sabia o que ia acontecer, portanto o que fiz foi levar tudo o que tenho. Nunca toquei com uma bateria tão grande, era gigante, com tudo o que eu tenho, mais coisas que pedi emprestados a outros amigos percussionistas, gongos e bongós. Depois do concerto acontecer, percebi que a proposta tinha assim um bocadinho a ver com tipo realidade aumentada, porque eu tocar muito baixinho, se eu der um ataque muito baixo, principalmente numa sala daquele tamanho, ninguém iria ouvir, é demasiado baixo. Só que eu com os pedais e com os amplificadores conseguia ampliar uma coisa muito pequena para gigantesco. Então percebi que a proposta tinha a ver com zoom in, zoom out, peso e leveza na medida em que o que era pequeno pus em grande e quando tocava com mais corpo tirava esse volume e basicamente andei ali num zigue-zague de pressão física e sonora. A linguagem não faço a mínima ideia o que era. Um solo de bateria é uma coisa um bocado estranha em termos de afirmação, não é? O que é um solo de bateria, o que é que se pode fazer? Não é um batuque para dançar, não estou a criar uma base para ninguém fazer alguma coisa em cima. Portanto, não sei o que é que aquilo foi, mas fiquei satisfeito, que é uma coisa muito rara, muito, muito rara. Acho que consegui, de alguma forma, lidar com aquele momento e fazer alguma coisa nova. Longe de perfeita, porque mesmo eu estando satisfeito, quando o concerto acabou, já, ok, aquilo posso fazer melhor, aquela coisa do amplificador. Portanto, comecei logo a encontrar problemas para resolver. Não sei se naquele momento pudesse ser perfeito ou não, mas posso melhorar muito mais. A linguagem, às vezes, mais como uma afirmação estética, tento pensá-la como uma ferramenta. E quando estou a tocar e estou a improvisar, não é? E não fiz ensaios, não havia ensaios possíveis. Basicamente, estou sempre a lidar com rasteiras que faço a mim mesmo, encontro uma pergunta que posso não saber a resposta, ou às vezes aparece uma resposta e eu não sei qual foi a pergunta que fiz para lá chegar. E a verdade é que no momento, e estando num palco em frente a pessoas, o ponto interessante e de vertigem e de adrenalina é o ponto em que eu não quero tocar música em que as pessoas me estão a ouvir a pensar. Não é suposto eu estar a pensar em palco. No palco, para mim, é suposto estar música a acontecer. Portanto, se eu estou a pensar ou não, eu com certeza que estou a pensar, mas é tão rápido e as decisões têm que ser tomadas tão rápidas que muitas vezes nem sequer tomo as decisões certas. Por isso, eu estou a pensar e não estou a tomar uma decisão certa, isto entra assim numa zona meio quase aleatória. E a improvisação é isso mesmo, é termos a capacidade de lidar com o momento, sempre. E se há uma coisa que corre mal, ter as ferramentas possíveis para resolver aquilo em 1 ou 2 ou 3 segundos, porque senão torna-se um problema. Torna-se um problema e por um caminho errado, mas também se torna um problema as pessoas estarem-me a ver ali a pairar, à procura, à espera que apareça uma ideia e como é que eu vou resolver isto. Por isso é tudo muito rápido, sempre. É sempre tudo muito rápido. E faço questão que seja cada vez mais rápido.
Mas é isso, é um ofício. Foi a primeira vez que fiz uma coisa deste género e de certeza que hei de ter mais propostas e contextos para fazer isto mais. E aí espero eu que já não preciso de pensar tanto e que a coisa seja ainda mais natural. Porque lá está, o estudo é o ofício. Se eu passo tanto tempo a estudar, se passo tempo a praticar, a pôr as coisas onde devem estar, os músculos, a coordenação motora, a técnica em si, a comunicação com outros músicos, se passamos tanto tempo dia a dia com isto, o que eu acho que eu tento, e o grupo de pessoas, a maioria das pessoas com que eu toco, é, no momento, deixar a intuição lidar com todo este trabalho que é feito diariamente. Na sala de ensaios é que pensamos e discutimos e agora se eu fizer esta coisa e isto correu muito a mal, então o que é que eu faço com isto? E se eu agora pensar, pois, pensei demais, já foi, eles seguiram e eu estou aqui, já fiquei para trás. Por isso, no momento do concerto, quando se está num palco, acho que é normalmente a intuição. É como um atleta, um surfista não está a pensar como é que se vai pôr em cima de uma prancha, não é? Já fez isso tantas vezes, aquilo depois torna-se natural. Eu acho que é mais ou menos por aí que tentamos chegar. O corpo é complicado. Às vezes chegamos a certas ideias, não é? E o corpo não acompanha. E temos que encontrar uma maneira de aproximar as coisas, não é? Porque senão lá está, deixa de ser claro. Eu posso estar a imaginar uma coisa, mas depois o que eu toco é outra. E o que o público acha ou eu acho, estamos todos completamente sintonizados uns com os outros, não é? E às vezes é o contrário. O corpo tem um desejo, o corpo tem uma vontade, mas não temos a sensibilidade para perceber o que é que o nosso corpo está a dizer à nossa cabeça ou à nossa alma. A minha relação com o corpo, por enquanto, talvez por ser jovem, ainda acredito muito na energia. Energia é uma coisa que acho importante, por variadíssimas razões, porque às vezes parece que há pouca energia a ser usada em tudo, não é? Assim, os problemas maiores que vejo dentro de muitos outros é o medo e a preguiça, e a energia parece uma ferramenta para lidarmos com estes problemas muito humanos, não é? E gostando de energia e tendo um instrumento que é bastante físico, tento entrar numa relação de equilíbrio, que é não ser só um macaquinho, que é muito perigoso, que a bateria tem essa coisa, as pessoas vão ver um concerto meu, se eu não acabar 100% transpirado, cheio de baquetas partidas, as pessoas acham que alguma coisa correu mal, não é? Mas, ao mesmo tempo, há qualquer coisa de visceral e que tem a ver com a catarse, que acho que é importante para acontecer, não só em termos de linguagem, mas acho que é preciso essa energia. Acho que tenho problema com coisas muito neutras ou muito arrumadinhas. E o que eu faço é estudar muito, ter as mãos, os pulsos, os braços na melhor forma possível, pratico desporto, não é? E é passar muito tempo com o instrumento, porque lá está, se aqueles sons fazem parte de mim, a minha coordenação e os músculos, se está tudo no sítio, acho que vou conseguir passar a mensagem de forma mais clara. Isso foi a primeira vez que eu comecei a escrever. Finalmente tive a coragem de começar a escrever. A ideia de residência facilitou-me o trabalho, porque tive um ano para escrever, em vez de escrever tudo de uma vez para um disco ou uma coisa assim. Correu como eu acho que é suposto correr, houve coisas que foram boas, outras que foram más, mas com certeza que cresci muito. E acho que estou mais sensível, porque quando tens que escrever uma coisa, comunicar isso aos outros músicos, explicá-los,
mostrar como eles estão a fazer isso bem ou mal, não é? E depois ainda fazendo um concerto. Trouxe uma sensibilidade maior, acho eu, que é muito diferente da do baterista, que está sempre ali no pano de fundo a ajudar a banda. E aqui pus-me num sítio de mais responsabilidade. E finalmente foram 6 concertos, foi um ano, mas o objetivo era também de chegar a um disco esse que estamos a acabar. Hoje, quando sair daqui, vou talvez finalizar o som do disco. É um disco diferente, porque não tem só a ver com improvisação ou com free jazz, são temas, é composição e estou a tentar mudar aqui um bocadinho o meu jogo, pelo menos. Acho que essa era a tentativa, de fazer assim um shake it up. Isto é uma das grandes discussões do jazz e do free jazz, e falámos imenso disto com o Evan também. São coisas muito diferentes, mas o que importa, parece-me, é que o fim é a mesma coisa. A improvisação não é uma destruição. A improvisação quer chegar a algum lado. A improvisação quer afirmar alguma coisa. E, portanto, se a narrativa foi escrita durante 50 anos ou se a narrativa teve um segundo para ser decidida, no final vamos ter sempre uma narrativa, vamos ter sempre uma história. O fim é completamente comum aos dois. É só o processo que é completamente diferente, não é? Mas, como improvisador, e é a grande discussão, a grande maioria dos improvisadores começam a usar cada vez mais o termo de composição em tempo real. Porque queremos fazer melodias, queremos criar ambientes X, Y, Z. Não é aleatório. E não queremos que seja aleatório. Acho que os improvisadores são pessoas que talvez tenham um magnetismo mais com adrenalina e com aquela coisa mais antiga do jazz, que é o palco ser o laboratório. O palco, as pessoas, o perigo e essa responsabilidade. Porque o compositor, apesar de também ter toda a responsabilidade no mundo naquilo que faz, é um processo muito diferente, não é? Podemos demorar anos e anos para escrever uma frase e mesmo que esteja escrita não mostrá-la a absolutamente ninguém, não é? Acho que essa é a grande diferença. Falando outra vez no Evan, é que é engraçado, porque aquilo foram pessoas que nos anos 60, quando finalmente o jazz começou a ficar mais consistente na Europa, houve um grupo de pessoas que inventaram a sua versão do free jazz dentro da Europa. Portanto, no final dos anos 50, final mesmo, não é? O Ornette Coleman, o Albert Tyler, eventualmente, pouco depois, o Coltrane, o Cecil Taylor, inventaram aquilo que era o free jazz negro, que tinha a ver com questões políticas, não é? Eventualmente estéticas, mas o input era uma coisa política e humana. Na Europa, não. Na Europa também era político, mas na Europa foi uma coisa muito mais estética. Mas isso foi feito por um grupo de pessoas, aquilo que foi considerado a improvisação livre ou o free jazz europeu. Foram pessoas, um pequeno número de pessoas que inventaram uma linguagem. Quando tu inventas uma linguagem, é uma coisa tua, não é? O Evan Parker inventou aquilo era dele. A questão é que depois dele, as pessoas, em vez de seguirem o exemplo dele, começaram a imitá-lo. E, portanto, aquilo que o Evan Parker, a resposta que ele encontrou para uma coisa, de repente, esse caminho para essa resposta não foi uma ferramenta que foi utilizada. Isso, de repente, transformou-se numa linguagem. E as pessoas transformaram aquilo numa linguagem. E aquilo que acontece depois de décadas é que cai um pouco no descrédito, porque estamos a tocar uma música que foi feita no início dos anos 60. Os problemas hoje não são os mesmos, não é? E às vezes vemos o pessoal muito novo a tocar coisas muito esquisitas mas o que é isto? Que não só uma perpetuação de uma coisa que tinha um significado. O que eu vejo hoje, o que essas pessoas fizeram, me inspiraram, é exatamente isso. É eu encontrar uma maneira, dentro da liberdade, e do jazz e do free jazz, de saber quem é que eu sou e o que é que eu acho
tem que ser feito, porque eu tenho necessidades, mas também há coisas que eu acho que têm que ser funcionais, por causa da sociedade. Não podemos estar só enfiados dentro de nós mesmos, não é? E isso é um dos nossos problemas, não é? É tudo um egocentrismo gigante e de uma violência e parece-me que as pessoas estão muito equivocadas e essa coisa da linguagem passa por aí mesmo. Então, mas quem és tu que não só um gajo a imitar um velhote que fez uma coisa nos anos 60? É muito perigoso, é mesmo muito perigoso. Claro que nas outras formas musicais isto é mais fácil, porque um puto a imitar os Beach Boys chateia um bocadinho menos do que um puto saxofonista a inventar o Evan Parker. E, portanto, parece-me que o pessoal safa-se um bocadinho mais com isso, não é? É o rock and roll desde sempre, é o cantautor desde sempre, é a bossa nova desde sempre e, portanto, ninguém se chateia porque não só sabe-se que funciona e pronto, e continua a funcionar. A mim parece-me que é uma linguagem... Lá está. Eu, neste caso, estava a pensar mais no free jazz, porque a energia, o volume, o fora do vulgar, não são coisas muito confortáveis. E estar a levar com um desconforto perpetuado parece muito mais desconfortável do que... pronto, é mais um puto rock and roll, mas aquilo até funciona como papel de parede, ou não ofende. Energia ainda nos atinge de alguma forma, não é? Ver um gajo aos berros com um saxofone, aquilo pode incomodar, não é? Acho que é só por aí, porque é menos amigável, talvez. Eu não encontro parecenças com o rock ou com as canções, até porque os Pink Floyd fizeram temas gigantescos e o Jimi Hendrix fazia solos intermináveis. Até os brasileiros inventaram assim umas óperas sambistas esquisitas. E a duração curta, para mim, não tem a ver com... Não é por causa do público. Para mim, tem mais a ver com uma funcionalidade social, que pode parecer a mesma coisa, mas não é. O objetivo não é facilitar o trabalho às pessoas e não é chegar a um número maior de pessoas. Para mim é mais uma questão de eu não querer ser esse egoísta ou esse perpetuador de temas de 1 hora. Porque isso eu já fiz, isso já se fez muito, não é? E eu já não consigo encontrar nada de muito novo dentro disso. E, portanto, o que eu quis fazer foi juntar as duas coisas, que é improvisação e composição, e dentro disso assumir que se está a fazer agora um disco. Porque aqui ao vivo, não sei se chegaste a vir, temos 10 minutos, 15 e 20 minutos. Continua a não ser 1 hora. Mas ainda assim, 15, 20 minutos é muito. Mas lá está. Para uma pessoa vir em casa, eu acho que 20 minutos é difícil. Então eu queria só encontrar um contexto em que eu tinha uma responsabilidade social maior. E não é só sobre mim, não é só sobre o Pedro Sousa que vai fazer o seu solo de 30 minutos. Ele já fez isso 1 milhão de vezes e vai continuar a fazer. E aqui a coisa era, como é que tu te vais organizar para fazer um solo de 2 minutos? E este desafio pôs-nos em espaços super novos, para nós. E nunca pensámos, porque este tema de 3 minutos pode ir parar à rádio. Para nós era, como é que nós vamos fazer este tema soar bem em 3 minutos? É uma proposta para o mundo. É mais isso do que ser só para nós. E estamos enfiados nos nossos concertos de 1 hora, 1 hora e meia, que são importantes para estarmos a resolver as nossas coisas, mas era só uma proposta diferente. É porque é muito diferente
é a mesma coisa, mas de diferentes formas e, portanto, muda tudo. Não é encurtar a música para chegar a mais pessoas. Foi encurtar a música para não ser só sobre nós. Porque se eu fizer mais um disco de 1h30 de um tema, vão ser só os free jazz weirdos que vão ouvir aquilo. E não é só para chegar aos não free jazz weirdos, é só... Epá, e se uma outra pessoa tivesse que lidar com esta música? Porque é muito fácil dizer, epá, ouve lá isto, e de repente aquilo tem 1 hora, e as pessoas, epá, isto é uma maluquice. Mas se aquilo tiver 3 minutos, uma pessoa vai... já é um bocadinho mais obrigada a ter que lidar com aquilo. É um bocadinho menos exigente. Em termos materiais, a música continua a ser a mesma que continuamos a fazer. Tentámos só organizar a coisa e que fosse mais straight to the point. A improvisação está cheia de regras, completamente. A improvisação não significa liberdade, não é? A improvisação, acho que é só dizer essa coisa que eu estava a dizer de talvez a composição em tempo real. É como estamos aqui agora os dois. Na verdade, estamos a improvisar. Não fazes a mínima ideia do que é que eu vou dizer a seguir. Eu não sei o que é que tu vais responder. Mas, portanto, como nos respeitamos, estamos aqui, estamos a partilhar um momento, não é? E estamos a tentar encontrar uma maneira de fazer isto o melhor possível. É a mesma coisa na música. O saxofone está a tocar, eu não posso... Não é porque eu sou livre que vou só destruir o que ele está a fazer. Eu quero que o que ele faça seja o melhor possível. Portanto, eu vou ajudá-lo. Portanto, respeito é logo uma das regras, não é? Ajuda, não é? Partilha, ouvir. Improvisação não é loucura e destruição, não é? Porque somos uns otimistas e uns românticos. E porque achamos todos que podemos ser muito melhores. E se calhar se fizéssemos esta entrevista 300 vezes, ela ia ficar perfeita, talvez, ou próxima disso. E é muito difícil tocar, é muito difícil dizer alguma coisa. E temos que passar muito tempo juntos a tocar, perceber o que é que resulta, o que é que não resulta. E isso muda todos os dias. Chegamos a um sítio, o som é de uma maneira, chegamos a outro, o público é de outra, depois vamos para não sei onde, estou com um problema na cabeça e no final não somos só funcionalistas, somos humanos e, portanto, para eu ouvir o Rodrigo Amado, eu tenho que conhecer o Rodrigo. O Rodrigo, quando toca uma melodia e uma pessoa ouve uma melodia, o que eu estou a ouvir ouço um bocadinho mais de coisas que não só a melodia. Sei porque é que aquela melodia apareceu para o Rodrigo, sei onde é que ele quer levá-la e tenho que conseguir saber, tenho que conseguir projetar esse futuro. Futuro que nem sequer é meu, é o futuro do Rodrigo, que depois passa a ser o meu também, para estarmos lá juntos. Isto só dá com muito tempo. E às vezes, há semanas e meses, e há fases em que ensaiamos todos, estou agora a usar o Rodrigo como exemplo, e passamos muitas horas a tocar. Mas há fases em que marcamos um ensaio e vamos beber um copo e ninguém toca. Vamos falar, saber o que é que se passa com a vida dele e... é amizade, claro, mas não é só amizade, temos que perceber aonde é que estamos e qual é que é o nosso sofrimento, porque é que sofremos e só assim é que estamos realmente ligados e estamos mesmo próximos uns dos outros. Era como o Elvin Jones dizia sobre o Coltrane: You gotta be willing to die for the motherfuckers. E lá está. O quarteto do Coltrane também só podia acontecer porque eles estavam todos colados até ao último fio de cabelo. E isso é uma maneira de fazer as coisas. Claro, às vezes odiamos-nos completamente. Claro. No meu caso, eu tenho alguma sorte, mas é uma sorte que parte de uma grande confusão. Eu nasço nos Estados Unidos, o meu pai é português
de Moçambique, a minha mãe é brasileira, depois vivi nos Estados Unidos, vamos para o Brasil, do Brasil vimos para Portugal. Portanto, chegou uma altura da minha vida, quando comecei a aprender a pensar um bocado melhor, que percebi que culturalmente eu era uma confusão e que eu não me sentia nem brasileiro, nem americano, nem português. O que isso me trouxe, depois da confusão, foi uma grande liberdade, porque culturalmente não me sentia agarrado a nada. É como falar sobre o cantautor. O cantautor também é muito uma revelação cultural, não é? De onde veio, não é? Vemos os cantautores dos países que vêm e faz muito sentido, não é? E eu não tinha essa pressão e não tinha esse compromisso de ser português ou ser brasileiro. E o jazz é um bocado isso. É uma linguagem que é de toda a gente, não é? A clássica também tem um bocado essa coisa, mas aquilo não pertence a ninguém. É mesmo realmente uma ferramenta. E perdi-me. Exato. Então, quando eu percebi que eu era uma confusão, eu só poderia tocar confusão. Porque o que é que poderia eu fazer, não é? Mas isto para dizer que... E não é para estar a julgar os outros ou o mundo, mas às vezes parece-me que a arte e que a música é muito só uma ideia que as pessoas têm sobre uma certa coisa. Gosto muito do Zeca. O Zeca inspira-me. E acaba por ser um pós-Zeca, não é? O mais bem intencionado que seja e bem feito, o que é ser um pós-Zeca? Para mim, na minha vida, isso é sofrimento. Porque ser um pós-Zeca é não ser o Pedro ou o Manel, é ser um pós-Zeca, não é? Lá está, a verdade para mim, ou como estavas a perguntar, é só perceber quem é que nós somos, não é? Isto é um clichê, mas no final é só isso. E o Coltrane, ele era uma pessoa específica e era uma pessoa que teve muitos problemas. E o Love Supreme é ele a resolver as coisas. Aquilo é o lado matérico dele ter resolvido imensas coisas. E aquilo é tão perfeito que é 100% dele e que depois toda a gente quer imitar aquilo, não é? Mas se toda a gente fosse perceber o que é que era 100% dela, e para mim esta é a verdade, que é, a verdade passa por nós e não só sobre o Zeca é perfeito, então vou imitar o Zeca e isto é a verdade, mas isso será dele, não é? Não é dos outros. E parece-me que às vezes perdemos tanto tempo nisto. E perdemos tempo e é tudo a sofrer e distraído. Eu comecei a dar concertos, eu tinha mais ou menos 17, 18 anos, mas isso foi mesmo o início, portanto tenho agora 30, pode ser que, sei lá, que isto está a acontecer mais ou menos há 10 anos. Eu acho que o que mudou mesmo, uma delas foi o lado técnico, que me trouxe mais clareza. Eu, quando ouço as coisas antigas, parece que me atropelo a mim mesmo e chego a um sítio bom e destrua rapidamente, não sei agarrar aquele momento e não sei usufruir dele, não sei espremer aquilo como deve ser. É coisa de puto, não é? As coisas passam e nós não temos a sensibilidade para lidar com elas. Acho que tecnicamente muita coisa mudou. E depois o outro lado é esse lado que antigamente eu acho que era mais uma coleção daquilo que eu gostava. Eu era simplesmente uma revelação do meu gosto. Não estava realmente a tocar quem eu sou. Obviamente que sou influenciado por imensas coisas e pessoas mais atentas ou mais treinadas conseguem perceber perfeitamente onde é que vêm as minhas influências. Mas eu acredito que hoje estou muito mais próximo de mim e de coisas minhas do que no passado. E acho que foi só
isso que mudou nos últimos 10 anos, uma clareza e eu estar mais decidido. Silêncio. Silêncio. Pois, o silêncio é interessante, principalmente se falarmos sobre música, não é? Pois, o silêncio. Não sei. Foi engraçado. Uma vez, foi dos meus primeiros solos, o São Miguel foi ter comigo e disse, vou dar um conselho. E ele disse-me, quando não souberes o que fazer, tens um truque. Ou repetes um motivo e ficas a repetir, porque as pessoas estão a levar com o input, portanto acham que música está a acontecer, mas tu estás a ganhar tempo para pensar. Ou não tocas, porque traz uma tensão muito grande no momento performativo e tu podes pensar no que é que vais fazer. Eu acho que o silêncio, lá está. Claro que pode ser uma afirmação, mas em termos de música talvez seja mais uma não afirmação. Mas uma não afirmação também é alguma coisa, não é? Porque a ausência de música quer dizer alguma coisa, se formos músicos. Eu uso muito mais silêncio do que usava no passado e estou a aprender a ser mais calmo e respeitar mais as coisas, mas é um processo. Na música é difícil. Acho que o silêncio aparece mais na minha vida do que na minha música. É? Sim. Acho que se calhar o silêncio aparece como uma maneira de pensar, uma maneira de acalmar o ego, não é? Porque quando estamos sempre a falar, estamos só a falar sobre nós, não é? E às vezes as pessoas não se calam e estão só a falar sobre elas, sobre mais nada. E talvez esse silêncio, este pouco silêncio que eu tenho aprendido ao longo do tempo, possa-me ter ajudado. Agora, na música, não tenho a certeza. O que é que se tem passado com o silêncio na música? A elasticidade é uma coisa que quer... É sempre peso, leveza, velocidade e lentidão, muito volume, pouco volume. Estas coisas que se opõem, acho super fascinante e rico. E lá está, eu acreditando na energia e na velocidade, e às vezes sonho e sou obcecado com conseguir fazer a coisa mais rápida possível. Às vezes aparece a ideia de a única maneira de eu destruir isto agora é fazer a coisa mais pacífica e espaçosa de sempre, não é? Mas isto depois é aquela coisa de sempre, do músico e do público, porque às vezes as pessoas podem estar a ouvir esse silêncio, mas a minha cabeça pode estar tão rápida que eu nem estou a ouvir esse silêncio. Se calhar para fora ela está a sair, não é? Mas... E lá está, e tocar muito baixo, às vezes escondo-me por trás dos outros músicos, não é? Mas lá está, a minha cabeça ainda está a lidar com não silêncios. Mas com certeza que algum silêncio deve passar para fora. Eu acho que é só... Tem a ver com as outras coisas que estamos a dizer. A questão... A questão da superfície não é superficial, não é? E não é a mesma coisa, não é? E lá está, passa um gajo roqueiro do metal e isso é a superfície, mas tu sabes o que é que se passa por baixo, não é? Dentro dele, as suas motivações, os seus gostos, não é? Os meus heróis, infelizmente, estão quase todos mortos ou são muito velhinhos e só os ténis se tiver de calções. Tem a ver com uma coisa romântica é uma coisa romântica. Os discos todos que eu estou em casa estão todos de fato, estão todos de camisa e se calhar tem uma maneira um bocado clássica de vou tocar ou estou a trabalhar, não é para eu ir de Havaianas, t-shirt é se for para a praia ou se tiver 42 graus.
Mas, essas referências vêm, claro, os filmes noir, portanto, estes músicos que estamos a falar de antigamente, é dessa altura, né? Estamos a falar dos 50s e por aí. Eu gostei do filme, pronto, a banda sonora é óbvio, não é? Mas eu gostei do filme porque, olha, é mais ou menos estamos a falar, é um filme que à superfície parece assim é um enredo, não é? É um enredo, tem um plot, mas a parte que está por baixo daquilo, acho assim um dramalhão daqueles mesmo à antiga, na medida em que hoje em dia são poucos os filmes românticos, digamos, que asfixia, não é? Aqueles planos fechados na cara dela, com aquela... já não sei se ela a falar ou é a voz dela em off, a dizer que o quer e que precisa dele e que vão estar juntos, não é? E aquilo é tudo... aquilo está mesmo a ferver e é super claustrofóbico e ele está ali preso e aquilo vai dar tudo para o torto. Aquilo para mim é assim um dos grandes dramas. Acho que aquilo é uma tragédia, o filme, completamente. E gosto muito dele porque parece que ele conseguiu esse espaço. Hoje em dia é o contrário. As pessoas têm propostas muito profundas, mas depois parece-me que tu vês um filme, aquilo é uma tontice, depois vais falar com o realizador, não sei quem, e são conversas, e eu fico, uau, mas eu não vi nada disso, não vi, não é? E aquilo é o contrário, tu vês muito pouco, mas tu sentes e compreendes qual é a loucura interior do filme. Pá, e a banda sonora é perfeita, é completamente perfeita. E depois também tem um lado romântico desse filme que tem a ver com a história, porque não sei se já leste a autobiografia do Miles, é lindo. Ele fala muito sobre essa ida a Paris e de como é que aquilo tudo aconteceu e é um sonho completamente. Ele fala muito sobre ter conhecido e depois é quando ele conhece o Sartre e é quando fica apaixonado pela aquela francesa fica super apaixonada por ela e é brutal. Aquilo é um tipping point da vida do Miles Davis. Tanto é que quando ele volta para os Estados Unidos é quando ele começa a tomar drogas que não tomava antes. Tipo, para ele foi um arraso tão grande voltar da Europa e de Paris, que ele teve, acho que foi 2 ou 3 meses, e ele quando volta para os States, ele não fumava, não bebia, não se drogava até lá, e quando volta é quando ele entra, é o início daquele Crazy Miles que eventualmente conhecemos. E o filme para mim ainda tem esse lado, que é esse peso dele e a música é super pesada, eu acho. Aquilo é tudo muito simples, mas é muito visceral. Receio na medida em que não quero morrer rapidamente e gostava de ver os meus pais e os meus amigos durante mais anos, não é? Mas não receio esse lado do... Eu ainda acredito, pelo menos na minha vida e nas minhas mãos, que se as coisas tiverem que acontecer é por algum motivo. E o Miles voltou e começou a ter o início de uma vida mais complicada, mas na verdade é quando ele começa a fazer as coisas mesmo a sério. É a partir daí, não é? O Kind of Blue é logo pouco depois e daí para a frente é a loucura total, não é? É aquilo que... Pronto, há outras coisas que interessam antes, mas é ali que o Mr. Miles aparece, não é? É como o Chet Baker. Ainda no outro dia perguntava-me, então, mas o Chet Baker era junkie, não sei o quê. Epá, e se não fosse, se calhar não tinha feito aquilo. Eu acho que temos que estar prontos para sair do conforto. O conforto é uma coisa muito perigosa. E a segurança, o conforto e a segurança são as ferramentas, como eu dizia, de reação ao medo e à preguiça. E eu acho isso tudo muito perigoso.
e muito pouco produtivo. E eu acho que ponho muito a jeito às vezes, ponho-me a jeito. E é por me pôr a jeito que acho que há certas coisas que consigo ver e consigo sentir. Porque o contrário disso era não fazer nada, era ficar em casa, não tomar riscos, viver num loop feito de espelhos, em que vivo só dentro das minhas ideias e não acontece mais nada, não é? Vivo num castelo feito por mim, portanto, não há imprevistos, não há desconforto, não há violência, não há confusão. Isso não é um espaço que eu quero estar, jamais. Pelo menos por enquanto.